Vamos dar continuidade à correção da página 16. B. Releia os seguintes trechos da quarta capa. A. Pégaso, o único cavalo alado do mundo. B. Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Então, assinale a função da vírgula nos trechos. Qual é a função da vírgula nesses dois trechos? Então, vamos lá. De separar itens de uma enumeração? Não. Introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto? Sim. Separar uma expressão que indica um chamamento? Não. Tá? Então, é introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto. Então, vocês irão colocar um xizinho no quadradinho do meio. Quem está acertando, coloca um certinho ao lado. C. Identifique no texto da quarta capa outro trecho em que a vírgula tem a mesma função dos trechos apresentados no item B. Vamos lá. Então, eu vou dar uma sugestão de resposta para vocês, tá? Eu coloquei assim: Hércules, vírgula, o mais forte dos homens, ponto e vírgula. Zeus, vírgula, o deus dos deuses, ponto final. Então, tem essas duas sugestões de respostas. Quem acertou, coloca um certinho ao lado. 2. Veja a cena a seguir. Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. A. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar uma expressão que indica chamamento? Olha lá, na fala do menino, porque ele está chamando, Milena, vírgula. Quais são os seus brinquedos preferidos? Tá? Então, é uma fala, é uma expressão que indica chamamento. Milena, vírgula. Quais são os seus brinquedos preferidos? Quem está acertando, coloca um certinho ao lado. B. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar itens de uma enumeração? Na fala da menina, olha lá. Ela colocou bola, vírgula, carrinho, vírgula, quebra-cabeça, vírgula, boneca e dominó. Então, foi empregado aí, a enumeração, porque dá um significado de contagem, de números. Então, a vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado para separar um termo que indica uma explicação ou um esclarecimento. Vejam os exemplos. Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Separar itens em uma enumeração. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um albatroz. Isolar um termo que indica um chamamento. Karina, vamos correr. Vamos para as atividades. 1. Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. Mãe, você poderia me ajudar nesta tarefa? Juliana pratica vôlei, basquete, futebol, tênis e corrida. Camila, a esposa de Marcos, é professora. Agora, pinte os quadrinhos acima com as cores correspondentes à função da vírgula. Então, eu tenho a cor azul, vermelho e verde. Azul, separar itens de uma enumeração. Então, vocês irão pintar os quadradinhos conforme o significado, tá? Vermelho, introduzir uma explicação. Verde, separar um termo que indica um chamamento. 2. Empregue a vírgula corretamente nas frases a seguir. A. Meu filho, o que vamos fazer domingo? Então, vocês irão colocar a vírgula onde há necessidade. B. Comprei lápis, apontador, borracha, caneta e tesoura. Onde eu coloco as vírgulas. Lúcia, minha vizinha, está dando uma festa. Ponto final, onde eu coloco as vírgulas. Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. Mãe,
vírgula, você poderia me ajudar nesta tarefa? Ponto de interrogação. Então aqui vocês irão pintar de verde. Separar um termo que indica um chamamento. Então, ó, mãe, dá uma impressão de chamar. Então é um chamamento. Juliana pratica vôlei, vírgula, basquete, vírgula, futebol, vírgula, tênis e corrida, ponto final. Então eu vou pintar de azul, porque separar itens de uma enumeração, tá? Então eu estou separando. Camila, vírgula, a esposa de Marcos é professora, ponto final. Então eu irei pintar de vermelho. Aqui é introduzir uma explicação. Então está introduzindo uma explicação. Está explicando que Camila é a esposa de Marcos, ela é professora. 2. Empregue a vírgula corretamente nas frases a seguir. A. Meu filho, vírgula, o que vamos fazer no domingo? Ponto de interrogação. B. Comprei lápis, vírgula, apontador, vírgula, borracha, vírgula, caneta e tesoura. Ponto final. C. Lúcia, vírgula, minha vizinha, vírgula, está dando uma festa. Ponto final. Quem acertou, coloca um certinho ao lado. Vamos para a página 18. A página 18 e 19 eu deixei 2 perguntas para vocês fazerem em seu caderno. Deixei para vocês fazer a leitura sobre Ana Maria Machado. É um relato que ela conta sobre a vida dela, né? Ou seja, sobre a sua infância. Agora vamos para a página 20. Vamos à leitura. Ana Maria Machado, nascida no estado do Rio de Janeiro em 1941. Ana Maria Machado é uma famosa escritora de livros infantos juvenis. Abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios, como o Jabuti, o Machado de Assis e o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Entre suas publicações estão História, Meio ao Contrário e Menina Bonita do Laço de Fita. Vamos agora para a interpretação oral. 1. Você já tinha lido um relato pessoal? Comente com seus colegas. Como os colegas não estão presentes, iremos fazer sozinhos. 2. O que você achou do relato da escritora Ana Maria Machado? Compartilhe sua opinião com os colegas. Esta atividade, pessoal, é para fazer no caderno, tá? Coloquem a página, a data de hoje e respondam em seu caderno. Interpretação escrita. 1. Assinale com X em que estado morava a família da mãe de Ana Maria Machado. Então, conforme a leitura que vocês fizeram, aí vocês irão responder. Foi no Paraná, Amazonas, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro ou Tocantins? 2. Contorne a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Aí vocês irão observar aqui, conforme vocês leram, vocês irão contornar a imagem. Vamos para a página 21. 3. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. 5 anos, 6 ou 7? 4. Como a professora descobriu que ela sabia ler? 5. O que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? 6. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Ligue o nome de cada um deles à capa do livro que escreveu. Monteiro Lobato, Charles Dickens, A.J. Cronin. Você já leu algum livro desses autores? Comente com os colegas. Como não estamos com os nossos colegas, iremos responder individualmente.
Lembrando, pessoal, que vocês conhecem sim alguns autores, tá? Escreva alguns que vocês conhecem. Página 22. 7. Em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Assinale com o X a alternativa correta. Primeira pessoa ou terceira pessoa? Pessoal, o que quer dizer primeira pessoa? Quer dizer que ela está falando dela, né? Está falando do eu. Então, primeira pessoa, eu. E do texto, um trecho que comprove sua resposta. Então, temos lá no trecho do relato várias partes que ela fala dela. Vou dar um exemplo. A família da minha mãe nos víamos no verão ou nas férias de julho. Mas tem outras partes também. Tem outra também, ó. Quando eu tinha 5 anos, a professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe. E assim por diante. 8. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada? Assinale com um X a alternativa correta. Pessoal, o que quer dizer tempo verbal? Nós já aprendemos isso, mas eu vou explicar novamente. Então vamos lá. Tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. De forma básica, temos os seguintes tempos verbais. Nada mais é que o passado, o presente e o futuro. Então, aqui na 8, vocês irão colocar em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada, tá? Assinale com o X a alternativa correta. Está no presente, no passado ou no futuro? Explique por que esse tempo verbal predomina nesse texto. Lembrando, pessoal, que ela fala do passado. Ela fala de coisas que aconteceram. Ok? Vamos para a 9. Assinale com o X a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal. Texto verbal e não verbal que apresenta uma crítica por meio de um desenho que provoca humor. Texto escrito em primeira pessoa que tem como objetivo compartilhar experiências vividas. Texto escrito em terceira pessoa de origem oral que apresenta histórias narradas em versos rimados, que não é o caso, né? E texto verbal e não verbal que apresenta uma crítica por meio de um desenho que provoca humor, não seria este relato. Então, seria um texto escrito em primeira pessoa. Por quê? Está relatando experiências vividas. Lembrando, pessoal, que a primeira alternativa, ela pode se referir a charge ou a cartoon, e a última se refere ao cordel. Então, a do meio seria provável ao relato de Ana Maria Machado. Então, vamos lá. Relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa, em que predominam verbos no passado. Olha lá. Aqui, lendo aqui, a gente já acha as respostas, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor, tá? Então, conforme o que a gente leu aqui, já dá pra gente responder as perguntas. Vamos agora para a página 23. Na próxima aula, farei a correção das páginas que acabei de deixar para vocês. Agora, vamos falar sobre o estudo da língua. Vamos trabalhar o S, o X e Z com o som de Z. Na hora de escrever uma palavra com o som de Z, podemos ter dúvida sobre qual letra usar, S, X ou Z, pois todas elas podem ter som de Z. É isso que vamos estudar agora. 1. Leia um trecho de um relato pessoal da escritora Tatiana Belink.
Comecei a ler com 4 anos no máximo, sozinha, lendo mesmo, porque antes disso eu tinha uma estante no meu quarto desde sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro para a mamãe começar a estante. A vovó dos livros quer assim. Para mim, não existia brinquedo melhor que livro. Até hoje, meus primeiros livros eram de poesia, poemas, e meu pai lia para mim, desde sempre. Tá? Então é de Tatiane Belink, vários colaboradores, Memórias da Leitura Infantil e Juvenil, São Paulo, Museu da Pessoa, Peirópolis, 2009, página 191. A, B e C. Então aqui eu tenho a e a B, vocês irão responder aqui na apostila mesmo, porque a resposta é bem curta. A. Com quantos anos a escritora começou a ler? Então tá fácil, né? B. Para a escritora, qual é o melhor brinquedo? C. Releia algumas palavras retiradas do texto. Sozinha, presente, poesia e existia. O som das letras destacadas nas palavras acima é diferente ou igual? D. As letras destacadas têm o som de qual letra? Tá fácil, né, pessoal? Vamos agora para a página 24. A letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como em zebra e sozinha. A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente e poesia. A letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia. Vou deixar para vocês as atividades da página 24 e 25. Na próxima aula farei a correção. Até a próxima aula, pessoal. Bom final de semana.